Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje com um pouco de atraso para falar do relançamento de Vingança dos Sith nos cinemas. Para muitos o melhor filme da franquia Star Wars e que lotou cinemas pelo mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil foi uma verdadeira febre e reacendeu, a paixão dos fãs de Star Wars por essa franquia que estava tão embaixo assim nos cinemas, mas esses relançamentos vêm reacendendo, o coração dos fãs. Então hoje vamos falar sobre essa experiência de ver um dos melhores filmes da história da ficção científica de volta aos... Bom, eu já tinha visto esse filme várias e várias vezes, sempre em casa, mas ver um filme dessa grandeza nos cinemas é realmente uma experiência completamente diferente. Mesmo que já se saiba de tudo, a gente se sente como se estivesse vendo pela primeira vez. E a história, como todos sabem, é a queda final do Anakin Skywalker para se tornar o Darth Vader. Tudo se inicia quando ele e o Obi-Wan vão salvar o chanceler Palpatine das mãos do Conde Dooku e ele mata o Conde após uma batalha fantástica de sabre de luz, que é sem dúvida o ponto alto desse filme. A ação é do início ao fim e os duelos são todos incríveis. E tem muitos duelos de sabre de luz, com muito uso da força, muitas piruetas para lá e para cá, cenários muito marcantes. Então é um filme que na questão de ação é impecável. E o CGI, que era um vício do George Lucas ao longo de todos os 3 filmes, aqui ele continua sendo um vício, mas ele é um vício muitíssimo bem feito, porque realmente aqui a gente tem algum realismo, na construção dos cenários por computador. Nos 2 anteriores, especialmente no Ameaça Fantasma, era um negócio feio. Aqui a gente tem uma coisa com uma qualidade realmente ímpar, assim, realmente dá pra se entreter e se aprofundar um pouco naquele cenário. Após a morte do Conde, o Anakin passa a ter pesadelos com a morte da Padmé, com quem ele se casou em segredo ao final do Ataque dos Clones, e descobre também que ela está grávida. Com isso, ele tem um medo tremendo de perder ela e os filhos, e o Palpatine acaba descobrindo isso, porque eu tenho a minha teoria de que foi ele que causou esses pesadelos no Anakin, e de que foi ele também no final do filme que matou a Padmé através da força. Eu acho que o Palpatine tinha muito mais controle sobre tudo isso do que a gente aparenta ver. Então ele começa a seduzir o Anakin pro lado sombrio, tendo diversas frustrações ali com o Conselho Jedi, Ele vem sendo excluído do Conselho, ele já poderia ser mestre, até pela habilidade dele, pelo poder, ele já deveria ser mestre. Você acha que ali o top 3 Jedi mais poderosos era ele, o Anakin, não, o Yoda e o Mace Windu. Então, ele mereceria estar entre os mestres Jedi, mesmo sendo tão jovem, mas o Mace Windu sempre barrando. Então, rola um momento ali de ruptura quando o Obi-Wan Kenobi é enviado para matar o General Grievous e o Anakin fica sozinho. O que é mais assim uma questão poética desse roteiro, que sim, o roteiro do filme é muito bom, também é outro ponto altíssimo. Ele recorre ao Mestre Yoda para falar sobre os seus pesadelos. Ele literalmente pede pro cara esquecer essa merda aí e deixar quem quer que seja morrer. Algo que realmente demonstra como que essa Ordem Jedi está completamente corrompida já, Talvez até o tal equilíbrio, a força, foi justamente o que ele iria fazer depois que ele virasse Darth Vader. Porque essa Ordem Jedi estava uma coisa completamente doentia e o Mace Windu estava inclusive pedindo para ele espionar o chanceler. Já planejando uma transição, entre aspas, dele para um próximo governante, com o Conselho Jedi comandando a República. Alguns fãs acham que realmente aquilo ali seria um ponto onde eles dariam um golpe na República e os Jedi iriam tomar o controle, porque eles estavam extremamente já corrompidos pelo poder e pela guerra. E o Anakin se vê sozinho nesse momento de dúvida, sem o mestre dele que está em missão e com o principal sábio da Ordem Jedi praticamente se recusando a ajudar ele. E nesse momento, ele descobre que realmente o chanceler é o Lord Sith Darth Sidious, o cara que orquestrou os 2 lados das Guerras Clônicas, tanto o lado separatista como a figura Darth Sidious e o lado da República como o chanceler Palpatine. Então ele tenta seduzir o Anakin para o lado sombrio com promessas de poder, com promessas de salvar a Padmé, mas ainda assim ele entrega ele ao Conselho. O Mace Windu vai lá junto com mais alguns Jedi ali que morrem igual merda pro Palpatine. Temos uma boa luta entre ele e o Mace, que até hoje teorizam se ele deixou o Mace ganhar ou não.
Eu acho que pela técnica de combate do Mace, que é aquela Vapad lá, que consiste em voltar ao lado sombrio do seu rival contra ele, ele poderia sim ter ganho do Palpatine. Talvez ele tivesse notado que o Anakin estava vindo e daí deu uma facilitada lá quando ele lançou aqueles relâmpagos. Talvez, mas é uma coisa que fica bem aberto. O George Lucas deu a entender que foi uma luta completamente legítima e o Mace Windu ganhou com justiça. Então, eu sigo aí a opinião de quem escreveu o negócio. No momento que o Anakin definitivamente cai pro lado sombrio quando ele salva o Palpatine das mãos do Darth Sidious e aceita seguir os seus ensinamentos. Quando então ele é nomeado Darth Vader, numa cena que fez o cinema vibrar também, né? Realmente assim, ver essas cenas no cinema é uma experiência do mais altíssimo nível. Quando isso a gente tem o Obi-Wan matando o General Grievous em uma baita luta cheia de memes, né? O Hello There, né? O General Kenobi lá, aquela que virou meme no mundo inteiro, principalmente na gringa. Aqui a gente tem também. Várias frases desse filme são memes, né? Aquela do Duet lá, que o Palpatine manda o Anakin matar o Dukan. O filme também é repleto de memes que é muito legal de rever de novo, né? E depois da morte do Grievous, o Darth Sidious enfim ordena a Ordem 66, outro momento marcante, né? Onde os Jedi são massacrados por toda a galáxia e o Darth Vader lidera uma invasão ao Templo Jedi, onde ele destrói todo mundo que vê pela frente. Inclusive na romantização da Vingança dos Sith, no jogo Vingança dos Sith, a gente vê muito mais do que ele fez ali. Ele realmente fez um estrago enorme e muito filme cortou até para dar uma baixada lá na classificação indicativa, porque realmente tava uma coisa de louco lá dentro. E nesse ponto a gente tem uma cena muitíssimo dramática também, né? Da traição dos clones, da morte dos Jedi, da invasão do templo, os horrores que o Vader faz lá, que realmente mostra o quanto ele foi corrompido pelo lado sombrio. E com o passar do tempo a gente percebe que não é só para salvar a Padmé. A gente tem essa sede de poder do Anakin que ele demonstra ao longo dos dois filmes ali, o segundo e esse terceiro, que realmente demonstra que ele tem uma sede, né? Uma sede de ser o maior, de ser o maior Jedi. Então realmente aquela busca pelo poder do lado sombrio não é somente para fazer algo bom de salvar a esposa, é para se autopromover também. E isso ele demonstra muito bem ao longo dessas cenas. Enquanto isso, Yoda e Obi-Wan retornam ao Templo Jedi e desfazem uma mensagem falsa feita pelo Palpatine para atrair mais Jedi até lá para serem mortos. Palpatine esse que agora já era o imperador, né? Ele já tinha feito lá o golpe de estado e tinha se tornado o primeiro imperador da galáxia. E uma cena que também é de arrepiar. E o filme ele arrepia nas cenas de ação e nos diálogos também, né? Aquela cena grandiosa dele diante de milhares de políticos promovendo o império. É uma cena fantástica também, com trilha sonora do mestre John Williams, que aqui manda muitíssimo bem de novo, talvez o seu melhor trabalho inclusive. Então temos a sequência final, né, dos dois grandes duelos do filme, onde o Obi-Wan descobre que o Anakin é quem liderou esse ataque ao templo, e inclusive pede a Padmé que o leve até onde o Anakin tá, só que ela se recusa, mas ele vai escondido mesmo assim. E ela sabia que ele estava em Mustafar, enviado pelo Palpatine para matar os líderes separatistas, em outra cena também incrível, né, onde a gente vê ele destroçando os droids, os líderes lá separatistas com aquele ódio do lado sombrio. Também é incrível, demonstra mais um passo da queda dele. Daí temos dois duelos, o Yoda contra o Palpatine, que é uma cena incrível lá no Senado, e o Obi-Wan versus Anakin e Mustafar, aquele cenário incrível também. E são duas lutas fantásticas que terminam com uma vitória da luz e outra do lado sombrio, né? O Palpatine, entre aspas, derrota o Yoda. Eu acho que foi uma vitória do Yoda, porque ele venceu com o sabre de luz e venceu no uso da força. Só que ele deu azar de ter caído aí de um lugar mais alto que o Palpatine. Então eu acho que o Yoda é mais poderoso, só que perdeu devido lá à própria geografia do lugar. Já o Anakin contra o Obi-Wan, a gente percebe que o Anakin era superior durante toda a luta, só que pela própria arrogância e vontade de desaparecer, cometeu aquele erro lá do High Ground lá, ele, né, subestimou o terreno firme e acabou sendo picotado, incinerado na lava. Assim temos outra cena marcante, também muito dramática, muito bem feita, trilha sonora impecável, que demonstra, né, a dor do Obi-Wan em perder o seu irmão, o seu aprendiz, e a dor física do Anakin. É uma cena também dramática, emocionante, que também no cinema é outra experiência. Então temos o Palpatine resgatando o Darth Vader e enfim, né, construindo seu traje e o transformando no Darth Vader que a gente conhece com seu traje mecânico. Esse filme tem nem o que dizer, né? É uma obra-prima realmente. Cenas de ação
incríveis, incríveis, incríveis. Cenas dramáticas, densas, trilha sonora incrível, grandes efeitos especiais, boas atuações ali, tirando o Hayden Christensen, né? Porque parece um padrão. Na trilogia clássica tínhamos o Alec Guinness, Harrison Ford, Carrie Fisher como bons atores e uma bomba como Mark Hamill lá como o Luke Skywalker, né? Mark Hamill depois melhorou, depois foi até Coringa também, foi um bom ator, só que no seu princípio de carreira ele não mandava muito bem. E aqui temos um Ian McGregor como Obi-Wan, Natalie Portman como Padmé, temos o Ian McDiarmid como Palpatine, que é um ator incrível, e o Hayden Christensen, que realmente tem momentos que é fogo de lidar com as expressões e com as falas dele, só que na versão dublada corrige muito dos erros do ator, então dá até para passar despercebido. Mas temos um grande elenco ali no conjunto da obra. É uma obra que, assim, conserta os erros das anteriores, porque a gente não via tanto dessa queda do Anakin. O único sinal foi aquele ataque dele ao povo da areia depois que ele perde a mãe. Mas aqui a gente tem muito mais dessa explicação, que poderia ter sido feita de forma mais sutil ao longo dos filmes anteriores, só que, infelizmente, assim, na questão roteiro, nenhum dos anteriores se comparou tanto a esse. E o roteiro aqui é muito bom, né? Porque ele dinamiza muito, tem muita ação, é um filme frenético, assim, tu não cansa de ver o filme. E realmente é um filme ali de 2 horas que tu pode ver 10 vezes num dia que não cansa. Então, sem dúvida, pra mim é top 3 dentro da franquia Star Wars. Eu só ponho à frente o Retorno do Jedi, que é tecnicamente inferior, mas eu gosto muito do final, por isso ponho à frente. E Império Contra-Ataque é um filme simplesmente perfeito, um dos melhores da história, na minha opinião. Então, sem dúvida, foi um momento histórico para os fãs que puderam ver essa obra incrível nos cinemas. É sem dúvida ali um filme 9,5, 10 ali, realmente é um filme muitíssimo bom, um filme que fechou muito bem uma trilogia prequel que estava bem capenga, mas fechou com chave de ouro, realmente com um filme muito bom para renovar os ânimos. Então, sem dúvida, vale assistir, seja no cinema, seja em casa. Então, esse foi o vídeo e até a próxima. E não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que pode ser fã de Star Wars ou que é fã de análise de filmes assim, que realmente pode ser muito legal para ele também ver esse vídeo. Então esse foi o vídeo e até a próxima.